Os espíritos possuem sexo, sexo masculino e feminino, como nós conhecemos aqui na Terra? O que vocês acham? Esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Bruno Marota e se você gosta de espiritismo e espiritualidade, esse é o canal. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa um comentário para ajudar o crescimento do canal e a divulgação da doutrina espírita. Na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos próprios espíritos se eles possuem sexo. E a resposta que é dada pelo plano espiritual é a seguinte: não como entendeis. Ou seja, o que o plano espiritual diz é que existe sexo nos espíritos, mas não da forma que nós entendemos como seja esse sexo. Ou seja, os espíritos possuem sim uma sexualidade, mas não como nós imaginamos, não como existe aqui na Terra. E aí é Allan Kardec, logo em seguida, que conclui que o espírito não possui sexo, porque ora nascemos no corpo de um homem, ora no corpo de uma mulher. Mas não foi bem isso que os espíritos disseram. Eles apenas disseram que não possuem sexo da forma como nós entendemos. Então, para resolver esse impasse, nós vamos trabalhar as obras de André Luiz, Joana de Ângeles e do espírito Miramês, para concluirmos se os espíritos de fato possuem ou não possuem sexo. O espírito Miramês, na coletânea de livros Filosofia Espírita, que é uma coletânea que estuda o Livro dos Espíritos, ou seja, Miramês faz um aprofundamento de cada questão que existe no Livro dos Espíritos. E ele também possui uma coletânea que aprofunda no Livro dos Médiuns. A respeito do sexo nos espíritos, Miramês nos afirma o seguinte: essa pergunta é feita com frequência há muito tempo. Existe sexo nos espíritos. No entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. As formas de sexo no mundo espiritual são variáveis de acordo com a evolução do espírito. O que Miramês está nos dizendo é que o sexo nos espíritos existe de acordo com a evolução daquele espírito lá no mundo espiritual. E o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, nos afirma algo bem semelhante ao que Miramês estava dizendo no livro Filosofia Espírita. Vamos então às palavras de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a respeito do sexo nos espíritos. A que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente? A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a vida íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente passivas ou ativas. Então, André Luiz nos explica que o espírito assume a forma masculina ou feminina de acordo com a sua tendência mental dominante, uma tendência ativa ou passiva. Se for uma tendência ativa, ele se apresenta na forma masculina. Se for uma tendência mental dominante passiva, ele se apresentará na forma feminina. Então, André Luiz nos diz que nós temos uma forma mental dominante, ou seja, nós temos características e qualidades dominantes, ou do sexo masculino ou do sexo feminino. E isso vai ao encontro exatamente do que Miramês nos disse no livro Filosofia Espírita. Dependendo do grau de evolução daquele espírito, existe sim o sexo nos espíritos. Depois de analisar as palavras de Miramês e de André Luiz a respeito da existência de sexo nos espíritos, nós vamos avaliar agora as palavras de Joana de Ângeles, no livro Sexo e Consciência, que foi psicografado pelo médium Divaldo Franco. Joana de Ângeles ela vai concordar com as palavras de André Luiz e de Miramês, mas ela vai chamar
a tendência ou a polaridade masculina de energia e a tendência ou a polaridade feminina de amor. A respeito da energia, que seria a polaridade masculina, Joana de Ângeles diz o seguinte: a energia seria a capacidade de enfrentamentos, a ousadia, a liderança, o destemor, e o amor seria a capacidade de acolhimento, a doçura, a compreensão e a sensibilidade. Então, claramente, Joana de Ângeles divide as qualidades do espírito em energia e amor e das características dessas duas polaridades. E fica claro que uma é notadamente masculina e a outra é notadamente feminina. E nós sabemos que nós, como espírito, precisamos adquirir as duas polaridades, as duas tendências, as duas qualidades, as qualidades dos dois lados. Ou seja, cedo ou tarde, nós teremos que adquirir ambas as qualidades, mas que no nosso estágio evolutivo nós apresentamos acentuadamente uma qualidade ou a outra. O que acontece quando o espírito evolui é que esse espírito ele vai passando a ter essas duas características, essas duas polaridades, ou esses dois lados, o lado do sexo feminino e o lado do sexo masculino. E ele converge para a união desses dois lá no futuro. Então, nós aqui, na condição em que estamos, os nossos espíritos, eles apresentam sim o sexo, mas não esse sexo masculino e feminino biológico que nós apresentamos do lado de cá.